aqui é Priscila Leledoni e eu estou procurando Elizabeth. Brincadeira. O livro de hoje, do qual nós vamos falar, é Onde está Elizabeth? Da nossa Emma Healey. Halley. Não sei exatamente como se pronuncia. Da Emma. É um livro do qual eu gostei bastante, porque ele nos coloca na seguinte situação: até que ponto nós podemos confiar na nossa própria memória? E isso em diversas fases da vida é muito diferente, e em especial com a nossa protagonista, a Maud, que tem 80 anos de idade. Nós sabemos que com a idade a nossa memória vai piorando, e no caso dela, em especial, dá pra gente ver que ela tem algum tipo de demência. Eu na hora pensei no mal de Alzheimer, mas não se fala o nome da demência. Então vamos dizer demência aqui. E o interessante é que a história é narrada do ponto de vista dela. Então, ao mesmo tempo em que nós vamos lendo, nós vamos tendo as crises de memória que ela tem e nós conseguimos sentir a angústia que essa pessoa sente. É muito interessante no ponto de vista empático, para a gente entender mesmo o que uma pessoa que sofre com demência passa, né? Às vezes a gente julga muito, a gente quer corrigir toda hora essa pessoa. Não, você tá falando errado, não é bem isso. E como é já angustiante para a própria pessoa que vai sentindo que está perdendo. Ao longo da história, a gente nota uma piora bem grande, grotesca mesmo, da protagonista. Nós vamos sentindo isso conforme as coisas vão acontecendo e nós vamos nos perdendo um pouco também. Para algumas pessoas isso pode ser um fator que prejudique a leitura, para mim foi bastante estimulante. E a gente pega nesse esquecimento, nessa demência, o que vem à tona nesse momento? O que vem à nossa cabeça? Lembranças bastante antigas, coisas que nos marcaram, talvez traumas que tivemos. E ela começa a sentir falta da melhor amiga dela, a Elizabeth. Ela não sabe onde ela tá. Pessoas com demência costumam ter esse hábito de anotar bilhetinho, aquela, né? Ops, será que eu estou com demência? De anotar, né, coisas para não esquecer mesmo. Às vezes nós fazemos isso. Eu mesma aqui, ó, sobre o Jardim Secreto, o último vídeo. E ela começa a escrever e ela começa a ver que várias das anotações dela são: onde está a Elizabeth? Cadê a Elizabeth? E ela vê, ó, tem alguma coisa estranha. O que aconteceu com ela? E ela não consegue essa resposta, as pessoas se esquivam dela, ela não tem mais uma atenção. Então é um sofrimento muito grande do envelhecer, do ato de envelhecer mesmo, você perder essa autonomia, tanto por uma questão orgânica como por uma questão social, né? A gente sabe como o idoso ele tende a ser excluído, marginalizado da sociedade, como se ele perdesse o valor dele dentro da sociedade. É um aspecto muito interessante para a gente pensar enquanto faz a leitura. E ela vai sentindo a própria filha, já não dá mais atenção para ela, e é complicado porque a gente entende também que deve ser muito cansativo conviver com uma pessoa assim. A neta também, ela vai se perdendo, ela sente muita falta dessa amiga. E aí a gente tem um flashback que ela vai lembrando de uma história que a marcou muito, que foi o desaparecimento da irmã dela, a Suki. Então, na medida em que a memória dela vai piorando, ela vai confundindo muito os dois acontecimentos, que se assemelham bastante, né? Tem esse mote do desaparecimento. Cadê a Elizabeth? Cadê a Suki, que desapareceu tantos anos atrás e esse caso não foi solucionado? Então, vem à tona algumas angústias muito antigas que estavam dentro dela, que é aquela memória, né, de longo prazo, que demora mais pra gente perder. E à medida que o livro a gente vai passando de página, esses acontecimentos vão se unindo, vão mostrando muito da personalidade da Maud, do sofrimento da Maud. A gente fica também nessa expectativa de saber alguma solução pro caso da Suki e especialmente pro caso da Elizabeth. A Maud se mete em algumas confusões porque ela é uma velhinha que vai atrás das coisas. Adoro velhinhos. E ela quer saber por que as pessoas não estão contando pra ela
Aconteceu alguma coisa com a Elizabeth? Será que ninguém sabe? Será que ela tá em perigo? Será que só a Maud conseguiria socorrê-la? Ou será que aconteceu alguma coisa pra ela e não querem contar? O que que foi? Não é possível, não está tudo bem. E a gente vai entrando nessa onda e muito é esclarecido. Eu acho que a parte psicológica desse livro é o grande tchan. E o que me fez gostar muito dessa obra tem muito a ver com os meus interesses, que são a psicologia. Então, esse olhar sobre a memória, sobre o que vem à tona, essas angústias, essa angústia, esses sentimentos que se afloram, que tem a ver com o passado dela, que tem a ver com a constituição dela como pessoa, que isso vem mesmo, isso é, assim, eu tenho uma vontade de fazer uma análise psicológica, inclusive, aqui dessa obra, e do meu interesse literário por questões de crítica literária, por análise, o ponto de vista, essa autora ter escolhido a Maud como narradora em primeira pessoa, né, o ponto de vista dela, foi uma jogada de mestre, porque é a única forma de a gente sentir o que ela tá sentindo mesmo, a gente tem empatia, então é interessante pra gente conseguir entender como é que essa pessoa passa e a gente poder também mudar o nosso comportamento com relação a isso. Então são estratégias narrativas muito interessantes. Quando ela começa a perder mais ainda a memória e a narrativa se torna mais confusa também, é um ponto a ser destacado. E mesmo sem todas essas análises, é uma leitura gostosa, é interessante, a gente quer saber o que vai acontecer. Eu gostei do final, poderia ter sido melhor, poderia, mas eu gostei do que veio. Não é uma grande surpresa, mas é um desfecho completo, eu gosto disso. E vale a pena a gente ler, talvez assim, num momento em que a gente esteja mais disposto, talvez, a passar por uma angustiazinha. Mas eu não sei se vocês são como eu, a angústia literária me atrai muito, sabe? Aquele, eu terminei o livro, eu estava devastado, ou seja, eu adorei. Essa sou eu, não sei se você é assim. Comenta aqui embaixo se você também gosta de dar aquela sofrida artística para depois ficar bem. Beijos, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente. Estamos juntos. Até mais.